Tem reforço na área. É gringo, é internacional, mas não é sul-americano. Quer saber tudo sobre a nova contratação do Fluminense? Vem comigo que eu te conto. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos novos seguidores. Tá muito bacana, o canal tá crescendo, graças a Deus. Ó, igual foguete, como eu costumo dizer. Isso tudo graças a Deus, em primeiro lugar, e depois a vocês. Se não fosse esse apoio, esse carinho, esse reconhecimento do meu trabalho, nada disso estaria acontecendo. Então, como eu peço sempre nas introduções dos vídeos, você que está assistindo pela primeira vez, como tem muita gente chegando, eu preciso repetir isso todos os vídeos. Então, você que está chegando pela primeira vez, se gostar do nosso trabalho, passa a nos seguir, segue o nosso canal, ativa as notificações. O YouTube nem sempre entrega todos os vídeos. Você é seguidor, eu publiquei um vídeo, não necessariamente o vídeo você vai ser notificado sobre ele. É importante ativar o sininho para você poder receber sempre tudo assim que eu publico e não perder nada sobre o Flusão, tá bom, galera? O nosso Instagram tá crescendo, lá eu faço uma interação maior com vocês, a gente troca uma ideia, eu publico algumas notícias pontuais durante o dia. Então, se você quiser ficar mais por dentro ainda, acompanhe o nosso Instagram, segue lá, porque lá também você vai ficar muito bem informado, tá bom, galera? Bom, hoje eu trago a notícia para vocês, uma boa notícia sobre um reforço internacional que o Fluminense contratou. E não é sul-americano, ele é angolano, ele é africano, estava jogando em Portugal. O nome dele, galera, é Adriano Lucivica. Ele tem 20 anos, estava jogando em Portugal e foi contratado por empréstimo ao Fluminense, pelo Fluminense, até o final de 2021. Não foram revelados os valores, se o Fluminense vai pagar algo ou não por esse empréstimo. Mas eu resolvi fazer um vídeo específico sobre isso, porque a história desse rapaz é bem interessante, tá? É uma história de superação, é uma história que realmente pode motivar esse jogador, já que ele está tendo a maior chance da vida dele, num dos maiores clubes do mundo, que é o Fluminense. Então eu achei interessante trazer isso para vocês, que eu descobri uma reportagem sobre ele de maio desse ano, maio de 2020, no jornal lá do interior de Portugal. Fui vasculhar, achei. Falei, bom, então acho que a minha galera tem que saber disso, a torcida do Fluminense precisa saber da onde está vindo esse jogador, qual é a história dele e o que ele pode nos proporcionar. Num primeiro momento, galera, ele tá vindo para reforçar a equipe sub-23, né? E eu preciso fazer uma observação antes de falar do Lucivica. Esse time sub-23 do Fluminense, o time de aspirantes, no meu modo de ver, o planejamento ele mudou, tá? Porque ano passado, no final do ano passado, quando surgiu a ideia de fazer esse time de aspirantes, o Paulo Angione tinha dito que nenhuma contratação seria feita para esse time sub-23 e o objetivo desse time seria aproveitar os atletas que ainda têm contrato com o Fluminense, mas que já estouraram a idade do sub-20. Ou seja, ou o Fluminense ia ficar pagando esses caras sem jogar, ou teria que emprestar eles para outros clubes, né? E de repente pagando até uma parte do salário. Porque são atletas que não estouraram, porque se tivesse estourado estaria no time de cima, mas são atletas que o Fluminense enxerga potencial e, mais ainda, são atletas que têm contrato com o Fluminense. Então a ideia do time de aspirantes era dar rodagem para esses caras, né? Vocês lembram do Wellington Nem, quando ele foi emprestado para o Figueirense em 2011? E em 2012, quando ele voltou para o Fluminense, ele voltou arrebentando e foi um dos principais nomes e parceiros do Fred no nosso tetracampeonato? É mais ou menos isso. Essa seria a função desse time sub-23. Dar rodagem pro cara, fazer ele jogar, ganhar experiência e se estourar, ir pro time principal. Só que não é isso que está acontecendo. Se vocês repararem nas últimas semanas, todos os jogadores, as nossas vitórias no time de aspirantes, elas estão vindo principalmente de jogadores que estão sendo trazidos do sub-20, eles estão tirando o jogador do sub-20 para reforçar o sub-23 e até do sub-17. O John Kennedy, que é do sub-17, ele tem 18 anos, né? Mas estava no sub-17,
estava jogando também pelo Sub-20, foi jogado direto pro Sub-23. O John Kennedy acabou de estourar a idade agora do Sub-17. Estava atuando pelo Sub-20, foi jogado pro Sub-23. O irmão do Miguel, que também estava em Portugal, assim como o Lucivica, também foi trazido de volta, que ele já passou pelo Fluminense, tinha sido negociado com Portugal, voltou. Então, assim, tá sendo jogador do Náutico agora, prestes a ser contratado também para reforçar o Sub-23. Ou seja, eu acho que o planejamento do Sub-23 mudou. Estão sendo contratados por empréstimos jogadores para serem testados e, caso deem certo, poderem reforçar a equipe principal. Até aí tudo bem, se não tiver custo para o Fluminense não tem problema nenhum. Mas isso só mostra o que eu sempre falei. Esse Sub-23 sem contratação e sem reforço do Sub-20 é um time de refúgio. São um monte de jogadores que não deram certo, estouraram a idade e o Fluminense tem contrato, tem que pagar esses caras. Mas que não vão poder nos ajudar no time principal. Então é bom a gente ficar de olho em relação a isso, porque o planejamento parece que mudou. E se der certo, se esses jogadores, o Lucivica, por exemplo, se ele atuar pelo Sub-23, se destacar e puder reforçar o time principal, tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu gostaria de fazer essa análise e essa observação para vocês. O planejamento do time de aspirantes não era esse. Era aproveitar todos os atletas que o Fluminense já tem para poder evoluí-los, ou vendê-los, ou reforçar o time de cima. Não está acontecendo nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, a gente está tendo que contratar e tirar jogador do Sub-20 para não passar vergonha no Campeonato Brasileiro Sub-23. Essa é a minha visão e, como sempre, eu convoco você a dar a sua. O que você acha sobre esse time de aspirante? Ok, galera? Tinha que fazer essa observação. Mas vamos voltar a falar do Lucivica. Eu fiz aqui algumas anotações sobre ele e é bem interessante. Preste bem atenção. Ó. Ele começou jogando... Isso foi na entrevista que ele deu para um jornal lá do interior de Portugal, que é onde ele jogava. O Lucivica começou jogando futebol na rua e descalço. Aqueles terrões, né? Foi quando foi descoberto em 2013 pela Academia Angolana de Futebol. Lá em Angola, eles têm essa tradição da Academia Angolana fazer peneiras. Eles vão passando nos bairros, nas periferias das cidades. Quando enxergam um jogador com potencial, eles vão lá e bum, pinçam. Achei interessante isso. É como se fosse a CBF, como se a CBF tivesse uma escolinha, alguma coisa assim que captasse jovens. Isso não acontece no Brasil. Quem faz isso no Brasil são os clubes. E ele ficou treinando nessa Academia Angolana de Futebol durante 3 anos. Em 2015, ou seja, no seu segundo ano na academia, foi a primeira convocação dele para a seleção angolana sub-15. Ele começou a ter um destaque maior e já foi convocado. Ele conta, né, que ele passou 3 anos nessa Academia Angolana de Futebol, o Lucivica, nessa entrevista, e ele fala que durante 3 anos ele acordava todo dia às 4 da manhã, saía de casa às 4h30, percorria 5 quilômetros a pé e descalço durante a madrugada, até conseguir pegar um ônibus que levasse ele à Academia Angolana de Futebol. Você vê a dificuldade, o cara acordava 4 horas da manhã, saía de casa às 4h30, andava 5 quilômetros descalço no chão de terra à noite para poder pegar o ônibus e ir pro CT lá da Confederação Angolana. Saía de lá, chegava em casa 10, 11 horas da noite, para no dia seguinte ter que fazer tudo de novo. Então, assim, é um cara que lutou, persistiu. Ele conta também que a família dele não apoiava, os pais dele não apoiavam no primeiro momento, não faziam de tudo para ele não ir, e só começaram a apoiar depois que ele começou a se destacar, quando ele chegou na seleção, quando ele assinou o primeiro contratozinho dele profissional. Aí os pais enxergaram que ele tinha talento e passaram a apoiá-lo. Ele conta também que nesse período, esses 3 anos que ele ia de madrugada, a pé, descalço, ele já sofreu várias tentativas de assalto. Você vê, o cara tava descalço, então provavelmente não tinha nenhum bem nenhum valor, né, nenhum bem que pudesse ser roubado. Mas mesmo assim ele sofreu várias tentativas de assalto e por ele ser muito veloz, como ele mesmo disse, ele conseguiu escapar de todas elas. Mas mesmo assim, quando ele voltava à noite, por várias vezes ele presenciava crimes e inclusive homicídios. Ele via pessoas mortas, assassinadas, porque o local que ele morava lá na Angola era muito violento. Você vê que história de superação, né? E é esse atleta que está chegando hoje no Fluminense. Ele chegou a fazer estágios no Porto, né, em Portugal, e no La Coruña da Espanha.
Então, lá na Europa eles têm muito esse método. Eles pegam os jovens valores, né, os jogadores que eles enxergam um certo potencial, e eles chamam de estágio. Eles passam por um período de treinos. Então, ele saiu da Angola e foi contratado por um clube da terceira divisão de Portugal, muito jovem ainda, com 18 anos. Aí fez um estágio no Porto, aí foi para a Espanha, fez um estágio no La Coruña e voltou para essa equipe na qual o Fluminense pegou ele emprestado. Ele é muito fã do Ronaldinho Gaúcho e não passa um dia sem assistir vídeos do Ronaldinho no YouTube. Ele falou que o Ronaldinho é a maior inspiração da vida dele e que ele espera um dia chegar aos pés do que o Ronaldinho já fez no futebol. E nós, torcedores do Fluminense, também esperamos, né? Então, Lucivica, que você seja muito bem-vindo. Ele já pode estrear amanhã. O Fluminense, amanhã, a equipe de aspirantes, joga o Sub-23, né? Joga contra o Ceará e ele já pode estrear. Ele está treinando lá no Fluminense desde o final de outubro. Agora o nome dele saiu no BID, ele já está registrado, ele já está com um contrato profissional assinado com o Fluminense até o final do ano que vem, até o final de 2021. Assim, podendo estrear amanhã, que hoje eu estou gravando esse vídeo num sábado, amanhã, domingo, o time Sub-23 do Fluminense joga contra o Ceará, válido pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Sub-23, na qual o Fluminense hoje ocupa a terceira posição. Beleza, galera? Só para finalizar, vocês sempre me perguntam sobre as peças que eu estou usando aqui, né? Essa aqui é a capa de chuva, é o corta-vento do Fluminense, perdão, não é capa de chuva porque ela não é impermeável, é o corta-vento. Ele tem até um capuzinho bacana aqui, ó. Olha lá, bacana. Então pra galera no frio aí, ó, protege bem. E se você gostou, tem lá na loja do Flu. Eu tô falando isso porque todos os vídeos a galera pergunta: onde você comprou essa camisa e tal? Tudo que eu uso aqui, eu adquiri na loja do Flu. Exceto aquela camisa térmica, que a galera gostou muito, perguntou. E aquilo não é vendido, eu ganhei de presente. E é a única peça que eu não comprei. O resto eu comprei tudo na loja do Fluminense. Tanto nas lojas físicas aqui no Rio de Janeiro, ou no site. Ok, galera? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saudações tricolores!